Por que será que um pecado tão nojento, tão imundo diante de Deus, se transformou em tendência dentro dos púlpitos modernos? O que deveria ser vergonha, o que deveria ser denunciado como abominação, hoje é chamado de estratégia, de sabedoria, de nova unção. E a massa aplaude. O povo vibra. A igreja se levanta como se estivesse diante de uma grande revelação. Mas, na verdade, está diante de um veneno. Esse pecado não aparece como adultério escancarado, nem como idolatria grosseira. Ele não se apresenta com chifres ou com a marca visível do diabo. Pelo contrário, ele veste a capa da espiritualidade, da eloquência, da suposta relevância, que é apresentado como novidade de Deus, mas é apenas reciclagem do inferno. E a pergunta que deve ecoar dentro de você é: como é possível que multidões aplaudam aquilo que ofende diretamente o Espírito Santo? A resposta é dura, porque muitos já trocaram o temor pelo entretenimento, já trocaram a santidade pela plateia, já trocaram a cruz pelo palco. Esse pecado hoje virou moda porque alimenta a carne. Ele não chama ao arrependimento, chama a emoção. Ele não expõe a podridão do coração humano, massageia o ego. Ele não aponta para o sangue do cordeiro, mas para o brilho do pregador. E a consequência é devastadora. Uma geração inteira está sendo condicionada a confundir verdade com espetáculo, poder com performance, evangelho com show. É o triunfo da mentira disfarçada de palavra ungida. É o pecado que arranca o espírito dos bastidores da igreja e coloca no lugar dele a vaidade, a ganância e o culto à personalidade. Mas atenção, esse pecado não é novo. Ele é antigo, tão antigo quanto a queda de Lúcifer. Ele é o mesmo que corrompeu corações desde o início, apenas remodelado para os dias atuais. E agora, enquanto multidões o aplaudem, o céu se cala em juízo e o inferno gargalha em celebração. Esse pecado que virou moda não é apenas uma fraqueza humana. Ele é uma estratégia arquitetada pelo próprio inferno, uma semente plantada sorrateiramente nos púlpitos, regada pela vaidade e alimentada pelo aplauso. E o mais assustador é que ele cresce rápido, porque o solo onde foi lançado já estava contaminado. Corações que amam mais o reconhecimento do que a obediência, pregadores que desejam mais palmas do que quebrantamento, líderes que buscam mais o prestígio do que a presença de Deus. O Espírito Santo nunca competiu com a carne. Ou ele reina ou ele se retira. E o que vemos hoje em muitos altares é um espírito entristecido, que já não se manifesta, já não se move, já não convence, porque foi substituído por discursos bonitos, palavras sedutoras e teologias que massageiam o ego humano. É o evangelho customizado, feito sob medida para não ofender, para não confrontar, para não incomodar. Mas um evangelho que não confronta é um evangelho morto. E sabe o que é mais trágico? A multidão ama esse tipo de mensagem. Ama porque é fácil de ouvir, porque não exige renúncia, porque não aponta o dedo contra o pecado. É o evangelho do conforto, da prosperidade sem cruz, da graça barata que não transforma ninguém. É a ilusão mais bem-sucedida de Satanás. Oferecer às pessoas uma fé que as faz se sentir bem, mas que as conduz direto para a condenação. Esse pecado se chama prostituição espiritual, e ela assume várias formas. Pode ser a busca desenfreada por dinheiro, a obsessão por fama, a necessidade de ser aplaudido. É a troca da mensagem pura pelo espetáculo. É a inversão da prioridade. Em vez de almas, números. Em vez de arrependimento, entretenimento. Em vez de santidade, popularidade. O diabo descobriu que não precisava mais perseguir a igreja de fora para dentro. Ele apenas precisou infiltrar o veneno de dentro para fora, corrompendo os púlpitos, transformando homens que deveriam ser profetas em artistas e tornando o altar que deveria ser santo em palco de vaidade. Esse é o pecado que virou moda, o pecado de usar a obra de Deus para a glória do homem. E enquanto isso acontece, multidões acreditam que estão vivendo um grande mover espiritual, quando na verdade estão sendo embaladas no sono da morte eterna. O inferno não precisa atacar com violência, quando consegue seduzir com aplausos. Você já percebeu como os púlpitos modernos se parecem mais com palcos de show do que com lugares de quebrantamento? A iluminação, a música, o discurso, tudo parece feito para emocionar, mas quase nada para transformar. Esse é o fruto do pecado que virou moda.
transformar a casa de oração em uma arena de espetáculo, onde a verdade é substituída por frases de efeito e o arrependimento é substituído por aplausos. E por trás disso, existe algo ainda mais grave. Muitos pregadores já não pregam para agradar a Deus, mas para agradar seus seguidores, seus convites, seus contratos, suas plataformas. Eles medem suas mensagens não pela fidelidade à Bíblia, mas pelo impacto que terão nas redes sociais. Eles não se preocupam se o Espírito aprova, se preocupam se o público vai compartilhar. E é assim que a vaidade se torna um culto secreto dentro da própria igreja. O profeta Isaías já denunciava: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." O problema não é só antigo. Fé é eterno. O coração humano sempre buscou reconhecimento. Mas quando esse desejo se instala no altar, ele se transforma em idolatria. Idolatria à imagem do pregador. Idolatria à performance. Idolatria à própria voz. E não se engane, o povo ama isso. As multidões não querem ouvir sobre renúncia, sobre santidade, sobre carregar a cruz. Querem ouvir que Deus vai realizar todos os seus sonhos, que a prosperidade está chegando, que a bênção está garantida. É o evangelho do você pode tudo, do Deus está aqui só para te servir. Mas essa não é a mensagem de Cristo. Essa é a mensagem do diabo, disfarçada de verdade bíblica. É chocante perceber como esse pecado se espalha rápido, como uma doença contagiosa. Um pregador famoso se levanta, fala palavras suaves, prega um evangelho sem cruz, e logo dezenas de outros imitam. As igrejas copiam o formato. As multidões seguem cegamente. E assim o pecado se multiplica, porque deixou de ser combatido e passou a ser celebrado. E sabe qual é a maior mentira plantada nesse processo? É a ideia de que se algo funciona, então é de Deus. Se a igreja está cheia, se os cultos são vibrantes, se os vídeos viralizam, é porque Deus está aprovando. Mas desde quando quantidade significa presença? Desde quando aplauso significa unção? Desde quando o barulho da multidão é prova do fogo do Espírito? Essa confusão é letal. O que muitos chamam de crescimento é apenas inchaço. O que muitos chamam de poder é apenas emoção coletiva. O que muitos chamam de avivamento é só histeria manipulada. E o mais grave, enquanto todos celebram, o Espírito Santo se afasta em silêncio, porque não divide sua glória com ninguém. Esse é o pecado imundo que virou moda. Usar o nome de Deus como vitrine para o homem. Transformar a mensagem da cruz em produto de consumo. Pregar não para salvar, mas para se autopromover. E milhões estão aplaudindo essa farsa, sem perceber que estão sendo conduzidos para longe da presença de Deus. As consequências desse pecado são muito mais devastadoras do que a maioria imagina. Quando um púlpito se corrompe, não é apenas o pregador que cai. É toda uma geração de ouvintes que é arrastada com ele. O altar é a fonte. E se a fonte está contaminada, tudo o que flui dela também se torna veneno. Quantas pessoas hoje estão bebendo água suja, acreditando que é pura, porque confiam cegamente em quem está no microfone? O Espírito Santo não habita em altares onde o pecado é celebrado. Ele não unge mensagens feitas para agradar a carne. Ele não respalda pregações que escondem a verdade da cruz. E quando o Espírito se retira, o que sobra é apenas performance. É o som bonito da voz. É a música envolvente. É a emoção que mexe com o corpo, mas não transforma a alma. Esse é o retrato de muitas igrejas atuais, cheias de movimento, mas vazias da presença. E o que é mais perigoso? Quando a ausência do Espírito se torna normal. Quando as pessoas já não sentem mais falta da presença verdadeira. Quando a substituem por luzes, por palavras motivacionais, por ensaios bem montados, que é a anestesia espiritual. A igreja não percebe que está morrendo porque ainda parece viva. Esse pecado também cria um círculo vicioso. Quanto mais o pregador busca aplausos, mais ele precisa alimentar o público com mensagens agradáveis. E quanto mais o povo ouve apenas o que quer, menos suporta ouvir a verdade. O resultado? Um povo mimado espiritualmente, que não suporta a disciplina, não aceita correção e foge de qualquer mensagem que exija renúncia. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Esse tempo não é futuro. Ele já chegou. Ele já está diante de nós. E no fim, esse pecado não destrói apenas pregadores. Ele mata igrejas inteiras. Mata a chama da oração. Porque quem vive de espetáculo não tem tempo para buscar em secreto. Mata a santidade. Porque ninguém quer mais ouvir sobre arrependimento. Mata o temor de Deus. Porque tudo se transforma em entretenimento. E quando uma igreja perde o temor, ela perde tudo. Esse é o retrato mais triste. Multidões lotando templos, mas o céu vazio de resposta. Cultos lotados, mas o altar sem fogo. Pregações vibrantes, mas corações sem transformação. Uma geração que chama de avivamento aquilo que na verdade é apostasia. O pecado que virou moda nos púlpitos não é apenas uma falha moral ou uma fraqueza passageira. Ele é mortal para a alma. Quem o pratica ou mesmo o consente está cavando um caminho direto para a condenação. Não se engane. Deus não se impressiona com números de seguidores, nem com cultos lotados, nem com mensagens que soam bonitas. Ele olha para o coração e vê quem realmente obedece e quem apenas se distrai com aparências. Milhares acham que estão servindo a Deus, mas na prática seguem um evangelho adulterado, que seduz, mas não salva. Cada aplauso que recebem, cada elogio que recebem, é como se recebesse um selo da mentira que os afasta do Espírito. Esse pecado cria uma ilusão, a sensação de mover espiritual, de unção, de vitória. Mas tudo é fachada, e o que parecia luz se torna sombra de morte. E não é só o pregador que é atingido. As multidões que aplaudem e seguem cegamente também estão comprometidas. Ao consentirem com o erro, tornam-se cúmplices. Cada mentira aceita, cada desculpa para a vaidade tolerada, aumenta o peso da condenação. A igreja, que deveria ser refúgio de santidade, transforma-se em campo de engano, onde o inimigo ri, sabendo que muitos serão arrebatados pela sedução sem perceber. É o pecado que mata silenciosamente. Ele entra disfarçado de novidade, de estratégia de ministério, de ensinamento moderno. Mas sua consequência é clara: corações endurecidos, multidões enganadas e o Espírito Santo silenciado. Cada decisão de ignorar a verdade aproxima a alma do juízo e distancia do céu. Não se iluda, ser popular ou ter multidões não garante a aprovação divina. O que conta é a fidelidade à palavra e a obediência ao Senhor. Esse pecado imundo pode até parecer moderno, mas suas consequências são eternas. E a pergunta que fica é cruel: você ainda está participando desse engano? Ou vai se levantar antes que seja tarde demais? É fácil reconhecer quem sucumbiu a esse pecado que virou moda. Não é apenas pela aparência, não é apenas pelo que dizem. A vida revela, o coração expõe, a rotina denuncia. Aqueles que se deixaram seduzir pelo aplauso e pelo reconhecimento humano vivem em busca de aprovação, mas não em busca de Deus. O primeiro sinal está na motivação. Quem caiu nesse pecado prega e participa de cultos para ser visto, para impressionar, para conquistar status. A presença de Deus é secundária. O público é o alvo principal. Já quem ainda caminha em santidade busca agradar a Deus em segredo, mesmo quando ninguém está olhando. Sua fidelidade não depende de plateia, likes ou reconhecimento, mas da obediência silenciosa. O segundo sinal está na relação com a palavra. Os que caíram nesse pecado escolhem o que ouvir, filtram a verdade, acolhem apenas aquilo que conforta a carne. Já quem guarda a santidade lê a Bíblia como espada, aceitando corte, correção e confrontação. Ele não seleciona o que é conveniente. Ele obedece mesmo quando dói, mesmo quando custa. O terceiro sinal é a reação à correção. O falso crente se irrita, se defende, busca justificativas. O verdadeiro servo se humilha, se arrepende, se ajusta. Um coração endurecido pela moda do pecado não suporta disciplina. Um coração restaurado pelo Espírito treme diante da verdade e se submete. O quarto sinal é visível nos frutos. Líderes ou membros que sucumbiram produzem frutos vazios.
Cultos emocionantes, mas vidas inalteradas. Palavras que movem multidões, mas não transformam corações. Aparências que escondem hipocrisia. Já quem anda em santidade produz frutos que duram. Transformação interior, amor genuíno, testemunho que edifica e salva. Por fim, há um sinal silencioso, mas poderoso: a paz ou o vazio. Quem caiu nesse pecado sente falta de algo, mesmo que não perceba. Há inquietação, frustração, sensação de que algo está errado, porque a presença de Deus não habita onde a vaidade reina. Quem ainda caminha em santidade, carrega paz, força espiritual e temor, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Esses sinais não mentem. Eles são o filtro que separa o verdadeiro do falso, o servo do fingidor. E o mais alarmante é que o mundo aplaude os que caíram, enquanto os que obedecem silenciosamente permanecem invisíveis. Mas diante de Deus nada escapa. Ele vê quem é fiel e quem se deixou seduzir pela moda do pecado. A boa notícia é que, mesmo nesse cenário de engano, há um caminho de volta. A santidade perdida não está totalmente irremediável. Deus ainda estende sua mão, esperando que aqueles que se desviaram da verdade se arrependam e retornem ao caminho da obediência. Mas é urgente. Cada dia de consentimento com o pecado é um passo mais distante da presença de Deus e mais próximo da ruína eterna. O primeiro passo é o reconhecimento. Não há restauração sem admitir a própria falha. É preciso olhar para a vida e confessar: Senhor, eu me deixei seduzir pelo aplauso, pela aparência, pela moda. Eu consenti com o pecado que deveria ter denunciado. Perdoa-me e resgata minha alma. Sem essa verdade diante de Deus, não há mudança real. Há apenas arrependimento superficial, que não toca o coração. Depois vem o arrependimento genuíno, que exige ruptura com tudo que afasta da santidade. Romper com práticas, hábitos e pensamentos que alimentam a vaidade e o ego é doloroso, mas necessário. Não se trata apenas de abandonar o pecado, mas de destruir o terreno fértil que permitiu que ele crescesse. A verdadeira restauração começa quando o coração se coloca totalmente nas mãos de Deus, sem reservas. A entrega completa é o próximo passo. A obediência verdadeira não é feita por força própria, mas por dependência do Espírito Santo. É Ele quem capacita, sustenta e transforma. Entregar-se significa deixar que Deus guie cada palavra, cada decisão, cada ministério. É voltar a colocar a vontade do Pai acima da própria vontade, acima do desejo de ser aplaudido, reconhecido ou popular. E então vem a consequência mais gloriosa: a presença de Deus retorna. A igreja se enche de fogo, o altar se torna santo novamente, e vidas começam a ser transformadas de forma genuína. Líderes redimidos pregam com temor, sem buscar a plateia. Multidões são despertadas pelo poder da palavra, não pelo espetáculo. Famílias e corações se rendem ao Senhor. Tudo porque a santidade foi restaurada, e o pecado que virou moda foi exposto e abandonado. Mas o alerta final permanece firme. Não há tempo a perder. Cada momento de consentimento com a vaidade ou com a aparência é um passo em direção ao juízo. O diabo não precisa atacar frontalmente quando consegue seduzir com aplausos. A escolha está diante de cada um: permanecer na mentira ou retornar ao caminho da verdade. E no fim, diante do trono de Deus, nada importa mais do que a fidelidade. Não serão os números, não serão os cultos lotados, não serão os títulos. O que decidirá a eternidade é simples e direto: obedecemos à palavra e permanecemos na santidade, ou cedemos à moda do pecado e seguimos para o engano? A pergunta que ecoa agora é cruel, mas necessária. Onde você está? Está servindo de verdade ou apenas aplaudindo o pecado que virou moda?